Alô, amigos, amigas, tudo bem? Muito boa noite. Estamos começando mais uma edição de nosso programa Panorama Geral, para que você possa também participar conosco, não é? Agradecendo aí, já que na primeira edição temos algumas ideias, né? Alguns conteúdos que está na nossa pauta e que nós vamos comentar também, né? Temos já seguidores desde a primeira edição. Muito obrigado, pessoal, que já começa a nos seguir aí no programa. E à medida que nós vamos pesquisar também sobre as sugestões de comentários, nós estaremos trazendo a nossa ideia aqui, né? Hoje, como temos comentado, também teremos a participação aí logo após o comercial desse programa que está começando nesta terça-feira, já é dia 5 de janeiro, olha só como o tempo passa, né? Já temos hoje a participação, né? Professor, filósofo, analista, especializado em cultura, Aquilino Dalla Santa Neto, que estará depois do comercial conversando comigo sobre estas questões todas de Brasil, de mundo, né? Estamos falando aí sobre a situação do Brasil com relação à vacina, uma opinião abalizada que estará no nosso programa periodicamente também, sempre que tivermos aí a disponibilidade deste bate-papo. Tá legal? Este programa tende a crescer, é claro, e com também o contraponto, porque, na verdade, né, nós não estamos aqui para atirar em moinhos de vento e não estamos aqui para brincarmos, não é? De filosofar apenas, mas sim de trazermos ideias. E estar no ar, portanto, né, com muita alegria, com muita satisfação, eu vou achar aqui o comentário, já que temos aqui o nosso amigo sugerindo algumas questões que passa a nos seguir, e nós estaremos sim juntos trazendo essas ideias também para o programa. Aqui em Sabe Caxias é o Juscelino Antônio Paviani, né? Juscelino Antônio Paviani, que está trazendo conosco, né, os seus comentários. Ele fala, por exemplo, né, a maior população do mundo, a China, o que podemos falar, né, sobre o controle da natalidade e a China. Então, como nós estamos articulando uma equipe, nós não temos uma grande produção, nem sempre, né, eu vou poder responder imediatamente o comentário, porque, na verdade, nosso dia a dia é corrido, temos muitas atividades, ok? Até, inclusive, nós já vamos abrir espaço para quem quiser comentar com relação aí às questões da superpopulação e etc, não é? Juscelino Antônio Paviani, um grande abraço para você, sim, né, meu amigo. Nós não respondemos na hora as questões justamente porque não conseguimos, né? Não dá tempo, mas registraremos posteriormente aí nesse início. Hoje é o programa 2, este pessoal que vai participar do debate. Muito obrigado para você que está nos seguindo já e está nos trazendo aí a sua participação, porque nós aqui cobramos o escanteio, cabeceamos e tentamos fazer o gol e ao mesmo tempo defender, faz parte deste processo. Estamos iniciando com análises, com ideias, com pensamentos sobre o controle da natalidade. Eu, particularmente, acho que a China é uma ditadura. Acho, não sei que é uma ditadura, acho que o controle de um país tão grande, né, precisa ser estudado não somente num programa. Este assunto está na pauta, sim. A natalidade, talvez ela precise de uma observação mais profunda, porque nós temos, por exemplo, essa triste lei que aprova o aborto na Argentina, que não se trata de controle da natalidade, se trata de um absurdo, nem somente religioso, mas ético da nossa humanidade, que também é uma pauta que nós estaremos discutindo. Então eu vou colocar na pauta, para conversar com gente até mais especializada que eu, esta questão da natalidade, por exemplo, do controle da superpopulação mundial. É preciso que se tenha educação, responsabilidade, não é? Porque não basta simplesmente crescer-vos e multiplicar-vos nesta humanidade canibal que nós temos, né? Essa ditadura chinesa descontrolada pode simplesmente tornar-se aí muito pior para o mundo.
Então, quando avançarmos para uma globalização de verdade, com seres humanos que não sejam canibais uns dos outros, não é? Talvez saibamos dividir melhor os nossos espaços. Essa pandemia, por exemplo, mostra o quanto egoístas nós ainda somos como seres humanos, né? Não conseguimos dividir espaço com o vizinho da frente, que muitas vezes quer roubar a tua casa, quer invadir o teu espaço com som, com baderna, né? As pessoas morrem de bala perdida nos supermercados. Nós temos aí um mundo ainda inferiorizado quando sabemos, né, que somos ainda lobos de nós mesmos. E é isso que eu penso, né? O controle da natalidade é importante com a consciência, né? Porque nós não somos primitivos, nós não vivemos nas cavernas. Então, desde que se tenha uma consciência política e econômica, o controle da natalidade deve ser feito pelas famílias e não pelo Estado. Ora, bolas, não é? Você sabe quanto você pode sustentar de filhos, né? Você deve ter o direito de ter quantos filhos você possa sustentar e quanto, né, o ecossistema mundial aceite. Esta proibição é ditatorial, né? Se você tem condições, na minha opinião, é claro, né, de ter 10 filhos, se sustentá-los e encaminhá-los como cidadãos, tudo certo. Agora, se você tem 10 filhos e joga eles para o Estado criar, aí é complicado. Então, você veja bem que tudo passa pela educação. Legal? Nós vamos aprofundar esse assunto também, né? Aqui você fala, talvez, né, esse é o assunto de ontem, volte ao programa de ontem também, com relação à vacinação, por exemplo, né? Nós citamos ontem, eu citei, não é, que na Segunda Guerra Mundial os aliados pararam de fabricar os seus produtos para fabricar armas para ajudar a vencer a alopragem do Hitler. E isso foi muito bom, então poderia ser feito com relação à vacina. E o Juscelino Paviani comenta aqui, né, Randon Eberle Marco Polo. É um homem interessante de se conversar, uma pessoa inteligente, né, Juscelino? Muito obrigado. Sim, só agora que ele respondeu aqui, porque eu só pude curtir hoje, né? Sim, só agora, né, que eu pude ver, meu caro amigo. Tá legal? Nosso objetivo é fazer amigos, ok? Com nossas opiniões, não é tergiversar apenas, né, e usarmos somente da semântica, ok? A minha opinião é a minha opinião, é a minha proposta para o diálogo. Se você não concorda, é o seu direito. Sobre o controle da natalidade eu já falei, eu vou chamar o intervalo comercial rapidamente, né, porque nós temos assuntos importantes aqui. O que foi notícia hoje, né, o governo de São Paulo já discute a opção de adiar a segunda dose da Coronavac, por causa desta briga, né, desse pessoal que só quer saber de política, não quer saber das pessoas, né, dos seres humanos, né, que vivem subordinados ao poder necessário. Governadores pressionam por reunião para definir cronograma de vacinação, o que é o mínimo que se pode fazer, mas é triste, né, que se tenha que pressionar para que se cumpra um dever federal. Vivemos momento, né, de profunda tristeza nacional. A importação da vacina de Oxford deve custar ao menos 56 milhões de reais, diz a Fiocruz, perto do que se roubou no Petrolão, no Mensalão, e que já se roubou nesse país. Não é nada para salvar a população, não é? Podia custar $500 uma vida, né? Mas não se dá comida para as pessoas, né? Não é dar o peixe, mas pelo menos fortalecer as pessoas. Se rouba da educação, se rouba da merenda escolar. Então, 56 milhões, né? Oh, nossa, né? Até parece agora que estão achando que é muito dinheiro a gastar, né, com a população brasileira, que nós vamos ser o quê? O último país a começar a vacinação? O que está se esperando, não é? E aí agora vão ficar de pão durismo para roubar, né? Eles estão estabelecidos, né, para fazer rachadinha, inclusive, né, nos cofres públicos. Basta olhar a situação do Rio de Janeiro hoje, como está acontecendo, inclusive com gente envolvida com a família que está no poder. Aí pode, não é? Ou seja, não é nada, né? Não é nada. E aliás, quanto antes começar a vacinação, inclusive com o apoio do Exército, se possível equipar laboratórios, né? Mas não vai acontecer, isso é o ideal, é o mundo ideal que falava o Platão, não é? Ou seja, o mundo ideal a ser atingido precisa de bom caráter, de boas intenções, né? Mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Parte dos brasileiros não está preparada para fazer quase nada, diz Bolsonaro sobre o desemprego.
E por que não ajuda, Bolsonaro? Né? Por que você não ajuda as pessoas de uma maneira mais inteligente, não somente, né, com populismo? Isso que nós sabemos é verdade. Né? Nós sabemos que muita gente não está preparada. Mas então vamos lá, vamos se mexer, vamos agir. Por que você se candidatou a ser presidente? Qual é a proposta, então? Qual é o bom, beleza, você tem filho que não sabe fazer nada. O que você sabe fazer, meu filho? Eu sou. Então, bom, vamos se mexer, vamos carregar pedra. Vamos criar um programa de desenvolvimento, né, para servidores, para que se trabalhe, vamos construir estradas, né? Vamos trabalhar, vamos construir, gerar emprego, assim como se fez na construção de Brasília, não simplesmente ficar fingindo nesse país populista, né? Essas são manchetes, algumas, né, da Folha de São Paulo de hoje, e estamos começando aqui o programa que vai gerar polêmica, vai gerar debates. Eu quero voltar a me desculpar aqui pelo Juscelino, que é o nosso primeiro programa ontem. Então você vai ficar preso a ele, as respostas, não é? Juscelino, WhatsApp, Facebook não se responde mais imediatamente, não é como a ligação, né? Se for urgente, liga. Pode nos ligar aí que nós vamos atender. Agora, nesse sentido é bom que o pessoal vamos linkar um programa no outro, a seguir, né? Uma temporada. Assim, nós vamos trazer muitos assuntos aqui. E quem estiver disposto a participar conosco, não com o objetivo de trazer mais dissensões. Não é esse o objetivo. O objetivo, sim, é de trazer reflexões. Tá bom, meu querido Juscelino? Então, realmente, essa é a ideia. Até porque senão nós teremos que ficar muito tempo hoje com as redes sociais. Não é igual você ligar para a produção do programa e aí você fala imediatamente, não é? É mais legal porque você deixa o recado, deixa os comentários. Em alguns chats no YouTube, por exemplo, alguns comentaristas eu gosto de ouvir outros programas também de São Paulo, a Jovem Pan, por exemplo, tem programas assim, legais de se escutarem em São Paulo, não é? Pelo YouTube, eles deixam o chat fechado. Né? O professor Marco Villa deixa o chat aberto e evidentemente que ele não consegue responder a todo mundo ao mesmo tempo, mas nós vamos prestigiar todas as opiniões aqui e pelo menos vamos tentar dar uma resposta, mesmo que não seja satisfatória. Então aqui ele cita, por exemplo, né, a China sendo a maior população do mundo, tem o compromisso também de cada cidadão se autossustentar. Né? Vamos somar 7 bilhões de pessoas, quanto custa cada cidadão ecologicamente, né? Economicamente. Nós estamos vendo que o planeta é um só, portanto nós precisamos as reservas, né? Quanto eu gasto, quanto eu tomo de água, tudo isso tem que estar na minha conta como cidadão, né? Como disse Jesus, até os fios de cabelo de vossas cabeças, né? Deus, na administração perfeita, sabe segundo a palavra de Jesus Cristo. Nós, como administradores aqui do planeta, teremos que fazer também este cálculo para que a gente tenha aí um equilíbrio ecológico planetário e não passemos a nos autocanibalizar. Todos têm o direito de vida, né? Mas, por exemplo, se você não tem responsabilidade paterna ou materna, você não pode ter 10 filhos, como eu disse antes. Sobre as vacinas, aqui ele cita Randon, Eberle e Marco Polo, que, segundo a história, na Segunda Guerra pararam, né, de fazer aquilo que estavam, né, a fazer. Creio que seja aí essa a questão, né? Mas se não for isso, meu amigo, me desculpe. Agora é possível sim unir esforços. Os respiradores não se teve a união de esforços. Nós tivemos 200 mil brasileiros mortos e tem gente que defende ainda o Bolsonaro fazendo bravata, né? Dizendo peixinho, né? Dizendo que mergulhou de máscara por causa dos peixinhos. Então, né? Nós que perdemos aí nossos planos econômicos, inclusive por causa desta pandemia, ficar com papas da língua, né? Por causa de fanáticos políticos, não, né? Não sinto muito, mas não é o momento, né? Nós não temos preocupações e não temos comprometimento com A ou B. Bolsonaro é um atraso para o Brasil, me desculpe, porque eu vou dizer, como disse várias vezes, né, eu burramente escolhi no voto de protesto, porque achei que a esquerda fez muito mal para o Brasil, na minha opinião. Né? A esquerda roubou, a esquerda aparelhou o Estado, a esquerda fez mal para o Brasil. E ainda nós não temos solução. Né? Qual é o futuro dos teus filhos, dos meus filhos? Né? E aí, enfim, tudo isso nós estamos também conversando, né? Por fim, né, para terminar este primeiro bloco, mais algumas manchetes que foram notícias hoje, que vão repercutir amanhã também, porque esta é a nossa ideia
de programa, né? Trazemos aí interessantes informações para que você possa, pelo menos na nossa opinião, né? Também fazer as suas análises. Poucas, né? Poucas, mas o papo com o Aquilino, né? Tenho certeza que vai ser legal. Fique ligado aí, depois do comercial, nós já voltamos com o Aquilino Dalla Santa Neto, participando também aqui do Panorama Geral. Já voltamos, fica aí. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Voltamos a apresentar o Panorama Geral na sua segunda edição, nesta nossa iniciativa de continuarmos o nosso diálogo, as informações importantes para a nossa cidade, sempre a partir das 11 da noite, aqui pelo Sabe Caxias, pelas nossas plataformas online, divulgando também, né, pelos caminhos dos bairros, vários grupos que nós criamos também, com muita gente boa nos acompanhando, né? E o Panorama Geral é um produto de Sabe Caxias. Como nós explicamos ontem na primeira edição, nós continuamos o debate Sabe Caxias vai Bitcoin agora em Sabe Caxias devido às mudanças da grade e etc. Mas lembrando sempre, né, que eu, particularmente, continuo lá com o Cafeína Talk Show. Esta semana tem uma entrevista muito legal com o E-Sonic, a banda aí com o Zé Natália, do Papas da Língua, e também a Nicomotim, cantora, o Ivo Menegola, essa galera aí. Este é o Panorama Geral. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro já, gente. Puxa vida, né? Passa rápido de verdade, né? Estamos à espera desta vacina. Aqui nós vamos falar assuntos, como dissemos, né? Estamos falando já fizemos aí as introduções necessárias, assuntos que são manchete, que foram manchete ao longo do dia, que serão manchete amanhã também, porque a vida, né, jornalística e a vida do país e do mundo tem essa dinâmica também. Não é mais como antigamente, né, que se tinha a manchete de manhã e de tarde já era outra, tempos da Folha da Manhã, Folha da Tarde, né? Enfim. Aquilino Dalla Santa Neto é o intelectual caxiense, o homem que já publicou livros, anunciamos, mostramos aqui os livros dele ontem, né, que eu fui lendo, grande satisfação, porque o Brasil não deu certo, tenho feito divulgação deste livro, até porque é interessante, né, que saibamos isso. Uma das questões, por exemplo, a nossa pseudo-democracia baseada está também esta tese, e por acaso também ou não, por reflexões eu concordo plenamente, a pseudo-democracia de um país que tem eleitores com voto superficial e que fogem ao debate, é o que nos dá como resultado esta nossa realidade. Ele tem também no seu currículo outras, né, vamos dizer assim, outras habilidades, virtudes
Ele é professor de filosofia, é especialista em cinema, temos algumas entrevistas aí no nosso canal, e é com prestígio e felicidade que ele faz parte também do programa aqui, Panorama Geral. Tudo bem, Aquilino? Boa noite. Como é que tá, Miguel? Tudo bem? Boa noite a ti e a todos que nos acompanham. E é um prazer estar de volta, sempre com assuntos que possam interessar, né, àqueles que nos ouvem, né, e àqueles que nos assistem. Legal. Não, este é um momento importante, né, do nosso Brasil e precisamos estar prontos para o debate. Enfim, meu irmão, feliz ano novo, né? Estamos começando aí o ano de 2021 com esperanças. O que tu está achando aí dessa questão da vacina? Como é que está a tua visão sobre isso? Bom, em primeiro lugar, quero te desejar também um feliz 2021 à tua família, a ti, à tua família e aos teus colegas, inclusive, da Bitcoin. E esperamos, né, que, na verdade, todo final de ano, todos esperam, poxa, o ano seguinte vai ser melhor, o ano seguinte vai ser melhor. Provavelmente, em 2019, né, as pessoas esperaram mesmo, ali no final do ano, depois a gente foi presenteado com, né, a pandemia. Né? Logo em dezembro, ali já estava se propagando pela China, pela Ásia, depois pela Europa, depois, logo em janeiro e fevereiro, já veio para o Brasil. A primeira contaminação, se eu não estou enganado, foi registrada aqui no Brasil eu não lembro muito bem se foi em fevereiro ou março, mas foi por aí. Então, e na verdade, a pandemia, ela veio desta vez, né, ao longo do século XX, das histórias das grandes pandemias, das grandes doenças que se propagaram pelo mundo. Desta vez veio numa classe social diferente, né? Veio através de pessoas que tinham um nível social, uma classe social, né, um pouco bem elevada, né, a princípio, né, na questão lá, se a gente for analisar da gripe espanhola, da varíola, inclusive, né, que foram pandemias que tiveram origem assim no foco de pessoas de classe mais baixa. Mas o que a gente percebe, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, que a Inglaterra já começaram, né, com o processo de vacinação. Acho que essa semana já iniciou, está iniciando, os Estados Unidos também, a Alemanha, a Europa, né, a França está resistindo um pouco e não se sabe, não se entendeu por que a população francesa está relutando a ser vacinada, porque lá se entende que lá também era um foco perigoso, né, na Europa, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, e não se entendeu por que a população da França está sendo resistente à vacinação. Para tu ter uma ideia, foram vacinadas um pouco mais de 500 pessoas apenas, e lá as vacinas estão sendo entregues aos hospitais. Na França, porque lá tudo é público. A saúde é pública, a educação é pública, lá todo o serviço que envolve as primeiras necessidades da população são públicos. Então, daí não se entendeu por que isso. As pessoas estão resistindo mais à vacinação, à vacina lá contra o Covid-19. Mas o que a gente está vendo aqui no Brasil é o seguinte, é uma despreocupação do governo federal em relação ao processo de vacinação, que segundo o ministro Pazuello, é para começar ainda até o final de janeiro. A gente esperava que fosse a partir do dia 15, mas a gente está vendo que talvez não seja essa a realidade. Tá? São Paulo quer partir na frente, quer começar na frente, e está tendo um certo boicote do governo federal. E, na verdade, o problema é que tu vê só o que aconteceu nesse feriado, né, de primeiro do ano, o presidente, né, andando de barco e tudo mais, levando pessoas para o mar. Então, o que acontece? O que está vendo que está se evidenciando uma situação chata de comentar e chata para o país e que dá um reflexo para o restante do mundo, que nós estamos atrasadíssimos nessa situação de vacinação por causa da mentalidade atrasada do governo federal. Tu vê que a impressão que dá é que o presidente está preocupado com a imagem, com a política e não com a saúde da população.
E agora, Esse, o que vai acontecer, sim, pois não. e esse debate, né, que ao longo do ano nos trouxe a tantos absurdos, né, para ilustrar, o último deles, essa ironia, né, mais de 200 mil pessoas morreram já, e esse cinismo, né, ele disse no final de semana que mergulhou de máscara para não passar Covid para os peitinhos, né, e dando risada. Isso é muito ruim para o país, né, aquele... E teve várias ironias durante esse ano que se passou, né? Que eu não sou coveiro, né? Não tô nem aí, né? Aquelas histórias todas lá, aquelas frases horrendas, né? Para um presidente, que isso aí demonstra que não tem nada a ver com o comportamento de uma pessoa que é presidente da República, de um país. Mas aí, enfim, o que acontece? Isso tudo é ruim, porque está passando para a população, para uma parte significativa da população, que a vacina não vai trazer o bem. Que a vacina é algo que tem um componente que vai causar danos a curto prazo, a médio prazo, e as pessoas algumas estão resistentes, e como não vai ser obrigatória a vacinação, algumas não vão se vacinar, né, devido a esse repasse de uma mentalidade retrógrada, né, do presidente e de alguns ministros, inclusive, e as pessoas então até, algumas estão demonstrando até um temor em relação quando realmente estiver já liberada a vacinação no país, que essas pessoas, algumas delas, várias delas, milhões delas, não vão se vacinar. Então, isso quer dizer o seguinte: então, ao invés do governo federal estar se preocupando com a economia e com a saúde, que se preocupando com a vacinação, automaticamente isso vai refletir na economia. E não, e parece assim que não tem. O único foco é a reeleição, o único foco é a imagem, o único foco é de manter aqueles 35% do eleitorado do presidente, e o resto da população, e o restante da população, e como que fica a economia, porque agora acabou o auxílio emergencial, e a partir de 2021, e vai muito longe ainda essa história aí. Vai 2021 adentro. Surgem muitas questões ao longo desse nosso diálogo, né? Por exemplo, eu acho que isso afetou a questão da vacinação, a lentidão, a falta de agulhas, né? Teve um pregão fracassado por parte do Pazuello, que sabe-se, né, que é incompetente, condições, né? Agora, você acha que esses 35% já não caiu um pouco? Será que... Eu acho que sim. Eu falo em 35, mas eu acredito que seja talvez menos de 30, sei lá, por aí. Talvez 30 no máximo. Porque várias pessoas que defendiam e que sustentavam o governo federal e o governo Bolsonaro estão caindo na realidade, porque não tem como. Como é que tu vai lutar contra o óbvio? Porque é muito óbvio, né? É muito óbvio. E agora, em pleno século XXI, tu vê que tem pessoas que voltaram a acreditar que a Terra é plana. Quer dizer, não dá, né? E eu conheço pessoas que falam 5 idiomas, só para tu ter uma ideia, que viajaram já ao redor do mundo várias vezes, porque a profissão dessas pessoas, né, exigiram isso, né, esse tipo de vida, esse tipo de hábito, viajando para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, e ainda apoiam o governo e acreditando que a vacina, que o remédio para vermes, né, é muito melhor do que a vacina. Então tu vê como é que é, não tem como. Agora, a imprensa está fazendo o seu papel, porque a imprensa sempre foi, como a maçonaria sempre foi importante para a política brasileira, desde a sua formação no século XIX, que é outro assunto interessante que a gente pode abordar, claro. Por exemplo, a própria Revolução Pernambucana, a Revolução, né, a Revolução Farroupilha os mentores foram maçons, os primeiros presidentes da República Velha, depois da República, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, ali todos eram maçons, então a maçonaria teve Dom Pedro I era maçom também, Dom Pedro II? Dom Pedro II, Dom Pedro I foi convidado pela maçonaria, talvez tenha sido o primeiro governante brasileiro
de expressão, a entrar numa das lojas, né, teve as primeiras lojas que foram fundadas em São Paulo, ali Rio de Janeiro. Então, a maçonaria teve o seu papel importantíssimo ali no final do Império, na Velha República, inclusive. Os primeiros presidentes ali, Washington Luiz, até Washington Luiz, todos eram maçons. Entende? Inclusive, a Revolução aqui civil, a Guerra Civil do Rio Grande do Sul, ali no início do século XX, os dois opositores eram maçons, né? Um representava os maragatos, o outro os pica-paus ali, e os dois eram maçons. Mas aí o que acontece? Então, a imprensa cumpre, como eu estava dizendo, a imprensa cumpre o seu papel, né, de instituição, porque é um dever da imprensa informar o que está acontecendo. E o que se sabe, né, o que se está vendo, a gente tem que fazer o nosso comentário, o nosso contraponto a respeito do que está acontecendo, porque eu acho que isso aí só efeitos negativos. Né? É importante. A maçonaria é um assunto que nós vamos ampliar, um assunto que me interessa muito também, gosto muito. Aliás, consegui há muito tempo, quando eu ainda estava na Gazeta de Caxias, uma entrevista, está registrado, né, com um integrante da maçonaria aqui em Caxias do Sul, e porque são muito discretos os maçons, né? Antigamente tinha mais preconceito, hoje não tem tanto. O meu pai fez parte da maçonaria um tempo e tal, né? Não está mais entre nós, está no céu, que Deus o tenha, meu querido pai Miguel Brambila. Mas, enfim, até uma pergunta que nós podemos pensar, como a maçonaria está vendo este governo. Mas, como tu disseste, né, que ela tem vários viés, né, representante dos maragatos, né, e em cada lado da guerra tinha maçons, portanto, isso não demonstra uma unidade conservadora, ou republicana, ou transformista, enfim, de uma sociedade. Mas essa é uma questão mais profunda. O que eu quero te perguntar, dentro da nossa pauta ainda, que é a questão de governo, começando o ano, a notícia de ontem, e analisar junto contigo, é que às vezes a sorte favorece, né, o destino, não sei, porque o Bolsonaro tomou uma facada, não foi nos debates, ficou a teoria da conspiração, havia o negacionismo, não vamos aprofundar isso, mas agora, nesse momento, ao longo da nosso diálogo, sim. Mas a notícia é que, por exemplo, ainda assim, com todo esse ano, e acredito, né, que está assumido também o posto Ipiranga, lá o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, tivemos um superávit, que é mascarado, né, porque, na verdade, teve queda nas exportações e aumento na importação. Nós compramos mais do que vendemos, mas, mesmo assim, a balança comercial teve um superávit de 54 bilhões, né, por aí, 50 bilhões de dólares, o que tem uma grana aí, o que eles podem usar politicamente. Você acha que vai ser usado? Eu acho que eles vão usar como populismo, isso dizendo que foi uma administração que foi pura sorte por causa da safra, da super safra, etc. Tu sabe que essa questão do auxílio emergencial, por exemplo, que foi atribuído ao governo federal, tu sabe que se não fosse, né, as pessoas sabem, algumas sabem, outras relutam em não saber, se não fosse pelo Congresso, o auxílio não iria passar de R$200 por 3 meses, só, o que seria, né, insustentável. Se o auxílio foi mais de 600, 700 bilhões liberados pelo governo, auxiliou a economia até dezembro, deu ali um suporte, agora não sabe mais o que vai acontecer. Esses números que tu apresentou, na verdade, que podem estar sendo manipulados, maquiados, né? A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe até onde isso vai refletir na nossa economia, porque o índice de desemprego ainda vai continuar em 2021, né? E o que sustenta uma economia é a geração de empregos. Já que o governo federal já sinalizou que não vai mais disponibilizar qualquer tipo de verba, de auxílio, de dinheiro público para ajudar a economia, então esses números que tu apresentou, eu não sei até onde, não sei se são verdadeiros, e não sei até onde vão fazer parte, vão auxiliar a economia do país. Agora,
Também, claro que não seria só com auxílio emergencial que a economia iria se sustentar, claro que não. É com a geração de empregos, é com financiamentos públicos, é com receitas, é com uma política de governo, né, a nível estadual e nível federal e até local, que possam, né, auxiliar as empresas, né, na questão de algumas isenções que possam ser, né, colocadas, implementadas. Agora, o 2021 ainda não está muito claro o que pode acontecer a nível de economia, Miguel, porque o desemprego ainda não se sabe se vai aumentar, mas o desemprego, independentemente de aumentar ou não, está em torno de 15, 16 milhões de desempregados, talvez chegue um pouco mais. Diminuiu um pouco. Né? O número de desempregados diminuiu um pouco com algumas empresas que retomaram as suas atividades. Mas não se sabe na verdade, o que 2021 vai deixar no final desse ano de legado na economia e até onde possa se recuperar a economia, né, gerando mais empregos. Eu acho que nós temos um pensamento semelhante nesse sentido, porque foi justamente o questionamento que eu fiz. Tem riqueza, a informação estava no jornal, publicado no Jornal Sul, né, ontem. Mas interessante que eu acho que o portal da transparência talvez garanta isso. A questão é a manipulação política desses dados, né, que é a minha preocupação, que acontece, tudo vira... Né, você pega uma coisa que aconteceu por acaso no governo e transforma, né, não houve uma ação econômica para que o Brasil tivesse, tanto que, né, houve um desequilíbrio na balança comercial. Não acho que isso seja de hoje. Você coloca muito bem dados importantes, né, com redução da pobreza no Brasil, nos governos que tu analisas no teu livro, porque o Brasil não deu certo. E aí, justamente a questão da distribuição de renda, da infraestrutura, porque esse dinheiro acaba caindo na corrupção, nas malhas da corrupção, muitas vezes. E é isso que nós temos que estar atentos, não é? Não há redução de pobreza. Esses 14 milhões de desempregados, porque varia muito pouco, né? Se comemora uma notícia aí de 500, 2 mil empregos, mas ao mesmo tempo, e muitos desses números também são mais maquiados ainda do que a balança comercial, porque são registros do bem. A pessoa perde o emprego, tenta lá se formalizar como qualquer coisa no meio e não dura 2, 3 meses, o que é bem difícil, né? O problema é que existe um número também que a gente não se sabe o número, na verdade, o montante oficial, o número oficial das pessoas que vivem na informalidade. Então, as pessoas que vivem na informalidade são aquelas que perderam o seu emprego e foram lá vender só água mineral debaixo do viaduto, lá o seu pastel, que a mulher faz em casa, vender algum tipo de bijuteria. E essas pessoas, eles não vão mais sair da informalidade. Por isso que eles foram prejudicados com a questão da pandemia, porque eles não tiveram renda nenhuma. Então, agora, as pessoas, algumas entidades colocam assim, algumas secretarias de desenvolvimento econômico de alguns municípios, até mesmo do governo federal, falam, não, ele saiu do emprego fixo e foi trabalhar na informalidade, mas hoje ele é microempresário. Não, agora vai perguntar se a pessoa que trabalha com Uber, que estava empregado lá numa estatal ou numa empresa, pegou PDV e não conseguiu dar a volta, ou numa empresa privada que ganhava lá um bom salário, se ele se sente empresário. Aquele lá que vende água mineral nas grandes metrópoles, debaixo dos viadutos, se ele se sente um empresário, um microempresário. Não, claro que não, né? Então, pessoas que tinham seus empregos viraram camelôs. Alguns deles não tinham nem recurso para, né, fazer um estoque ali de algum tipo de mercadoria popular para vender na rua. E em alguns municípios, tu sabe muito bem que a Guarda Municipal vai lá e nem permite mais isso. Né? Então, tem que ter um registro, tem que estar no sindicato, essas coisas. Então, o problema, esse número de 14, 15 milhões de desempregados talvez seja muito maior. Talvez nós estejamos na casa de mais de 20 milhões de desempregados. Tá? Então, oficialmente é uma coisa e a realidade é outra. Agora, o que mais preocupa a população, pelo menos aqueles que estão acompanhando a política, que são conscientes, que leem, é o comportamento do presidente da República.
A despreocupação, porque já existiam desempregados antes da pandemia no governo dele. Entende? Então, daí, o governo Lula, o governo Dilma, teve um bom governo, bons investimentos na área econômica que reduziram de forma significativa o desemprego no Brasil. E depois, ali com o Temer, no final do governo do Temer, começou a subir de novo o índice de desemprego. Agora, na verdade, no último ano da Dilma já começou, na verdade, né, a aparecer o número de desempregados a aumentar. Mas só que agora, outra questão que a gente não pode deixar de falar é a questão do meio ambiente. Né? Só no ano de 2020, né, só esse ano que se passou, foram 11 mil quilômetros de devastação na Amazônia. E o governo federal nega esse número. Mas esse número... Notícia de hoje, inclusive, considerando esse discurso, esse negacionismo ambiental, que os madeireiros, né, clandestinos, tem 2 tipos de madeira específicas lá que eles focam, apostando na impunidade, né? Sim. E mineiros, são grileiros também, né? São 3 categorias de pessoas que estão lá ilegalmente com o apoio do governo federal, porque aquela cena no ano passado recente, né, que aonde a ordem era destruir as máquinas dentro da floresta amazônica para que não houvesse mais o desmatamento, os tratores lá, os tratores, inclusive as motosserras, o presidente cancelou essa ordem. Então, quer dizer que não está liberando a região amazônica. Fiscalização, né? Exatamente. O IBAMA, né? Destruir a fiscalização. E só que daí não é só a questão da biodiversidade, tem a questão do povo indígena, que também é afetado pelo desmatamento, né? e pela invasão dos grileiros, dos mineiros, dos madeireiros ilegais. Então 11 mil quilômetros, quer dizer que desde 2008, Brambila, desde 2008, 2009, não havia tal índice de devastação. Agora, tudo isso é para quê? Para viabilizar a agricultura? Aí vem com o discurso de que não, nós estamos defendendo a Amazônia dos estrangeiros, mas isso não é defender a Amazônia. Vou deixar um desafio para ti, Aquilino, né? Nós vamos falar muitas vezes desses assuntos, todos os assuntos são pautas constantes, esperamos estar colaborando aí com o debate. O que aconteceu com o CIVAM, né, o Sistema de Proteção da Amazônia, né, que se gastou um monte de dinheiro lá com satélite e com o Diaba 4, foi no governo Fernando Henrique, né? Mas não precisa falar agora se não quiser, porque a gente pode voltar a esse assunto com mais propriedade também. Agora é uma pergunta, né? Não, o governo Henrique também teve os seus também, claro, a gente não pode negar, né, que houve vários problemas, teve inclusive a privatização da Vale da Rio Doce, né, que foi questionado, né? Então teve várias coisas ali dentro do governo Fernando Henrique, inclusive essa que tu comentou, que também deixaram a desejar, né, no governo Fernando Henrique, que teve alguns pontos positivos, teve outros negativos. Só que o Fernando Henrique, no caso, a pessoa, o Fernando Henrique, o presidente, ele veio de uma linha humanista intelectual. Então, daí, ele tinha, pelo menos, o governo tinha alguma flexibilidade em relação a questões que envolvem a economia, a educação e a saúde do povo brasileiro. A questão até que nós vamos voltar a analisar mais profundamente o governo como um todo, tivemos o Plano Real e tal, mas dentro, para concluir essa nossa primeiro diálogo de hoje, né, dessa terça-feira, é o que aconteceu com o CIVAM, né, a descontinuidade de sistemas que seriam, né, importantes. Eu me lembro que era o nome pomposo, eu me lembro que naquele período, né, já fazem 30 anos quase, portanto, você, puxa vida, né? Vamos vigiar o que é nosso, sistema de proteção da Amazônia, com satélites, com mapeamento, com cuidados. Então, você tem 20 anos de idade, 20 e poucos anos, você pensa, puxa, o Brasil está sendo cuidado, né? Mas só foi para roubar, porque acabou. Onde é que está o CIVAM? Onde é que está o Proálcool? Né? Não temos políticas de governo, aí muda, e a gente continua pobre, né? Eu fiquei, né,
fã de você aqui, justamente por isso que o Brasil não dá certo. Não, é por essas e outras questões, mas também por essas. Agora, tudo isso faz parte de uma visão, talvez tu concorde, talvez não, mas tudo isso faz parte de uma visão neoliberal, né, de governo, que entrega uma estatal que dá lucro porque entende que não tem mais que ser do governo. Então, eu não quero entrar muito nessa questão, porque alguns defendem, outros não defendem. Existem economistas que defendem essa tese, tem outros que não defendem, mas o fato é que, como tu colocou muito bem, o fato é que algumas decisões e algumas atitudes de governos diferentes, né, depois de 10, 15, 20 anos, a gente vem fazer uma análise e a gente percebe e é obrigado a falar isso em público, que não adiantou nada, que não levou nada à decisão tal, do governo tal, tá? Seja ela, né, dentro da área da economia, do meio ambiente, ou da educação, ou da saúde. Então, foram todos erros, assim. Agora, será que foram todos erros conscientes, deliberados, foram premeditados, foram acidentais? Então, o que a gente tem que analisar também é isso, né? Por que cometeu tal erro, tal crime ambiental? Por exemplo, o derramamento de óleo que houve no início do governo federal, governo Bolsonaro. Te lembra, né? Acho que faz um ano e meio, ele quase. Ele acusou a Venezuela, né? Sem provas. Pois é, até agora não se descobriu quem foi, qual o país responsável ou quem foi o responsável. Não se foi punido. O Brasil não foi, as praias lá do Nordeste que tiveram esse prejuízo não foram indenizadas, as prefeituras. O governo federal também não foi indenizado. Não se falou mais nisso. Tá? E ali foi usado aquilo politicamente, né, como trampolim político, inclusive para tornar assim, para demonstrar que o governo estava preocupado com o meio ambiente, mas não estava preocupado com coisa nenhuma. Então, essa questão que tu colocou do governo Fernando Henrique é outra questão que a gente vai ter que, né, lembrar e analisar, porque é aquilo que que eu acabei de comentar. A gente não sabe se essas coisas são acidentais, ou se são propositais. É verdade, né? E não se tem notícias do Civano. O sistema de vigilância da Amazônia estava perdendo aí muito. Mas, enfim, Aquilino, muito obrigado por hoje, né? Ficamos por aqui. Curta, compartilhe nosso programa. Nós voltamos com outros assuntos também, né? Fazendo todos esses giros, panorama geral. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Tchau. Estamos encerrando por aqui o panorama geral de hoje. Fique com a gente, né? Nós temos aí a conversar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Música. Livre dos seus fantasmas, estou ficando maluco. Seus traumas e suas armas querendo me dominar. Me livre das suas entranhas, me sinto muito mais obscuro. Suas sombras e suas bombas querendo me detonar. Seu egoísmo é snob, suas mentiras também, suas razões não me comovem. Você não sabe o que é o bem, eu também não sei, meu bem. Me livre das suas artimanhas, do seu mundinho escuro, seus karmas e suas clavas querendo me escravizar. Me livre das suas tramas, sou andarilho sem rumo.
Você cravou os seus dentes, matou o meu coração, fingiu amor pelas costas. Você não sabe tão bem, eu só sei do blues. Me livre das suas manhas, me sinto muito mais inseguro. Suas palavras são falsas pra me deixar mais confuso. Me livre da sua grana, me cospe do seu útero, do batom da sua boca, querendo me envenenar. Você cravou os seus dentes, matou o meu coração, fingiu amor pelas costas. Você não sabe tão bem, eu também não sei tão bem. Opa, suba! Sou andarilho sem rumo, eu vou rodar pelo mundo. Sou andarilho sem rumo, eu vou rodar pelo mundo. Eu vou rodar pelo mundo. Yeah! É o novo Leblanc pra quebrar. Alô galera, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, estou convidando você para o Cafeína, primeira edição do ano de 2021, edição positiva, edição alegre, edição legal, com a turma do Tech Sonic, o baixista do Papas da Língua Zé Natário, a cantora Nicole Motim, da Lucille e outros, e o DJ Ivo Menegola se reuniram, formaram essa super banda que tem música nova e tem novidades, um bate-papo legal sobre bastidores da música, sobre produção, sobre relação com o público. Cafeína Talk Show nesta sexta estreia com E-Sonic 2021. Feliz 2021 para todos nós. Curta, compartilhe, espero vocês. Um abraço.
ficamos melhores, ficamos sanos. Mais velhos ficamos melhores, ficamos anos. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Cadê a ética do governo? Cadê a ética das nações? Todos os deveres da Constituição. Você parece humano, vem mudando a todo instante. Você parece humano, vem mudando a todo instante. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco. Tempo maluco. Você tem que viver até o limite, não pensar velhas histórias, deixar o tempo responder. Agora é mais fácil entender. Nada para o amanhã. Se hoje eu sei as coisas do mundo, mesmo assim acho tão pouco pra termos que chorar. Ei, cara, você fala demais. Ei, cara, você pensa demais. Ei, cara, você mente demais. Ei, cara, você cheira demais. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, cheira e fala. Fala, pensa, roda e fala. Demais. É demais. Nunca mais. Yeah. Cara, você fala demais, pensa demais, fala demais. Ei, cara, você fala demais, pensa demais e fala demais. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, pensa e fala. Fala, pensa, pensa e fala. Fala demais, fala demais. Cadê a ética do governo? Cadê a ética das nações? Todos os deveres da Constituição. Você parece uma nuvem, Mudando a todo instante. você parece uma nuvem. Mudando a todo instante. Tempo maluco, passamento nublado. Viva a vida, não fique parado. Tempo maluco, passamento nublado. Viva a vida, não fique parado. Ha! Tempo maluco. Tempo maluco.
morreu. E morre a princesa, e morre o plebeu. Morte estúpida, você ou eu. Se morre na guerra, se mata na paz. Tanto faz, Chico morreu. Chico morreu. Sou dono da velocidade, do tempo, do espaço e da razão. Mas Chico morre nas ferragens e eu de compreensão. Da sorte a fatalidade está sempre na contramão. Chico morreu. Chico morreu. Chico morreu. Chico! A lama é o caos é a lama sobre o asfalto, coberto de pneus e seus gritos horrendos. Assim, Chico morreu. Morre a princesa e morre o plebeu. Morte estúpida, você ou eu. Se morre na guerra, se mata na paz. Tanto faz. Chico morreu. Sou dono da velocidade, do tempo, do espaço e da razão. Mas Chico morre nas ferragens e eu de compreensão. Caça que a fatalidade está sempre na contramão. Chico morreu. Chico morreu. Chico morreu. Chico! Você não é! Alô,